Deputada Carol, 5 minutos. Presidente, hoje é mais um dia icônico aqui nessa CPI, onde o seu Josivânio e a dona Noêmia vieram relatar, pessoas que passaram décadas sob o julgo do movimento, vieram relatar aqui que é como se tivessem vivido num cativeiro. É como se tivessem sido escravizadas durante anos. Porque enquanto rezavam a cartilha do movimento, eram considerados. Depois que começaram a pensar por si mesmos e começaram a querer ter independência, passaram a ser considerados praticamente animais que não mereceriam mais dignidade, que não mereciam mais consideração. E, ao contrário, é um crime que causa crime e terror. A dona Noêmia relatou aqui que teve a casa invadida, quebrada, saqueada, foi agredida, espancada, tem sequelas até hoje, veio mancando para essa CPI, que é uma sequela de quando foi espancada pelas pessoas do movimento. Sua filha de 1 ano foi retirada dos seus braços e sequestrada, e depois só pela graça de Deus que foi devolvida. E essas pessoas são testemunhas que viram o dia a dia do movimento e vieram aqui relatar os crimes do movimento. Como a gente percebe esse movimento, presidente? Explora pessoas humildes, que ou rezam a cartilha ou são violentadas e perdem a sua dignidade de pessoa humana. Passam por uma lavagem cerebral, são ideologizadas e têm que obedecer. E a partir do momento que começam a pensar por si mesmas, como falamos, são expulsas e até mesmo ameaçadas de morte. Eu vi num relato de notícia que vocês talvez tiveram que pensar até em mudar de identidade pelas ameaças que passaram a sofrer. Então, presidente, uma coisa que eu quero sugerir ao relator é que a gente criminalize esses movimentos que têm fachadas de movimentos sociais e são um grupo de terrorismo urbano e rural, porque isso que eles fazem com as pessoas não é digno de um movimento social. E eu queria perguntar para o senhor comentou, senhor Josivânio, que uma das coisas que foi sugerida ao senhor participar era de uma escola de formação em Santa Catarina, que deveria passar por 6 meses tendo a formação no movimento. Eu queria que o senhor falasse mais sobre o que o senhor ouviu dizer, como funciona essa escola de formação que tem no estado de Santa Catarina. E que congele meu tempo enquanto ele responde. Eu não conheci essa escola, mas fui até convidado para fazer parte, para ir fazer esse curso lá, que essa escola ensina um tipo de guerrilha. Você aprender a atirar, você aprender a se defender, a rolar, a fazer isso. É uma escola preparando a pessoa para a guerrilha. Então, o movimento utiliza da guerrilha urbana e rural. Você viu armas lá no movimento? No movimento, quando eles vão fazer uma ação, sai arma que eu não sei de onde sai. E são armas legais ou ilegais? Sabe como eles obtêm essas armas? Não sei como eles obtêm essas armas. Mas o senhor viu as armas? Sim, vi arma, é facão, é espingarda, é metralhadora. O senhor já participou de alguma doutrinária? O que eles falavam nessa doutrinária? Eles falavam sobre agricultura familiar ou falavam mais sobre tática de invasão? Agricultura familiar, terra, é o carro-chefe deles. Eu quero deixar bem claro que esse papo de terra, quando o Lula era candidato a presidente, no primeiro governo dele, ele subia na carroceria de um caminhão e ficava pregando reforma agrária. Pregando reforma agrária para todo mundo. Quantas mil famílias o presidente Lula assentou nos 2 primeiros mandatos dele? Quantas mil famílias a FHC assentou nos 2 mandatos dele? No meu município tem 10 assentamentos, 10 em Rio Verde. Hoje eu sou assentado em Rio Verde. 10 assentamentos. Não tem um feito pelo governo Lula, tudo foi feito pelo governo FHC. Viu? Quando o senhor começou a sua rixa com o MST? Foi quando o senhor foi atrás da titulação ou foi quando o senhor não quis cumprir com as invasões e atos de guerrilha que o movimento queria fazer? Sim, quando eu não quis aceitar esse tipo de ações que eles queriam fazer. Porque o senhor queria agir honestamente, plantar, colher? Honestamente, eu queria minha terra para me implantar, colher, junto com as pessoas do bem. E o senhor acha certo invadir, ameaçar e violentar as pessoas? É erradíssimo. E era isso que o movimento fazia?
Era isso que fazia. Por isso que eu fui no INCRA, porque eu pensei que lá era onde eu ia encontrar a terra, não era no movimento. E o que o senhor encontrou quando chegou no INCRA? Quando eu cheguei no INCRA, falou que lá não era lugar de terra, não. O que eu tinha que procurar era movimentos. Ou seja, o INCRA é subordinado ao movimento social? Subordinado ao movimento, porque o INCRA não tem força. Hoje já tem mais um pouco, mas não tinha força sobre o movimento. O INCRA, quando chegava nos assentamentos, que tinha o MST, que era acampamento ainda, pré-assentado, se o INCRA não cumprisse o que eles determinavam, eles queriam capotar o carro do INCRA, botar fogo, eles ameaçavam. E o INCRA estava subordinado ao movimento por medo do movimento? Ficava subordinado, eles chegavam no INCRA lá em Goiânia lá e invadiam. Quantos anos o senhor passou no MST, no movimento e no assentamento? 2 anos. E o senhor chegou a ver cheiro de documentação, de titulação, independência? Titularização, nem fala. Tu acha lá. que o movimento quer dar titulação para as pessoas ou não? Que dá documentação, ainda mais o governo Lula não dá documento para ninguém, não. Ele quer que a terra fique na mão dele, quer para eles ficar manobrando tudo. Na hora que der manobrando as pessoas como massa de manobra. Manobrando as pessoas. E se a pessoa quer pensar por si mesma e ter opinião própria, o que eles fazem? Aí já não reza na cartilha deles, não. Eles não gostam disso, que você seja independente, que você tenha a sua vida. Que eu tenho terra hoje, eu quero deixar claro aqui para os senhores, para as senhoras, eu tenho 4 alqueires e meio de terra. Não foi o INCRA que me assentou, não, minha senhora. Não foi o MST, não. Quem me assentou lá foi a Polícia Federal que intimou 10 do INCRA. 10 falou, você vai dar uma terra para essas 5 famílias, não é onde vocês querem, não, é onde eles quiser. Isso depois de 1 ano, eu fora da terra, brigando na justiça. O senhor, eles faziam uso de mulheres e crianças como escudo humano nas invasões? Mas é a tática deles. Primeiramente, quando tem uma ação, quem vai na frente é as crianças e as mulheres. Tem a criança, o MSTzinho, tudo de vermelhinho. Eles manipulam a mente das crianças também? Vai as crianças na frente, vai as mulheres, depois, se sobrar, é que os homens entram na batalha. Isso é uma covardia, o senhor não acha? Mas é covardia, é que é para ninguém peitar. É porque é criança, quem é que vai querer agir contra as crianças, contra as mulheres? Então, é a tática. Ninguém fecha o olho para isso, não. Não adianta ninguém dizer que é mentira, porque não é mentira, não. Ninguém está aqui para mentir, qual que o senhor acha que é comédia, qual que o senhor acha que é o objetivo do MST na experiência que o senhor teve com o movimento? O MST? O que eles querem, afinal de contas? Eles querem cargo de governo, usar todo o poder que tem, cargo. Você não vê que está a briga do MST com o Lula aí, diz que está invadindo terra porque o governo não está cumprindo com ele, não dando os cargos que eles querem. Então eles querem isso, é apossar, é dinheiro, é cargo. O senhor falou que o líder de Goiás era Valdir Mizerovski. Sim. O senhor sabia que depois da invasão da fazenda em Santa Helena em 2016, ele foi indiciado pelos crimes de ameaça, usurpação, constrangimento ilegal, sequestro, cárcere privado e organização criminosa? Quais os crimes que o senhor viu deles, que o senhor presenciou que ele fazia com as pessoas? O que ele fazia com as pessoas no movimento? Isso que ele fez com nós. Isso foi um crime. Resume rapidamente o que ele fez com vocês. Isso foi um crime, as ações criminosas de invadir, né? De invadir, isso é uma ação criminosa. Invadir o que não é seu. O barraco de vocês, né? Invadir o nosso barraco, invadir fazenda. Destruir. Violentar, agredir. Isso é um movimento social, gente, pelo amor de Deus. É um movimento criminoso, o senhor não acha? É um movimento criminoso. E quando tinha eleição, eles obrigavam vocês a votar nos candidatos deles? Lá quando... Ou o senhor não presenciou o período de eleição? Não presenciei, porque na época parece que não teve nenhuma eleição. Nessa época que eu estava lá, parece que não houve nenhuma eleição. O senhor exerceu o cargo de coordenação financeira? Sim. O senhor mexia com o dinheiro? Para quem que ia o dinheiro? Como é que era? Tinha a mensalidade? Como é que funcionava? Correto. O dinheiro que eu coordenava tinha 5.000 cabeças de gado dentro da fazenda arrendada depois que o INCRA... Fazenda arrendada? Eles arrendavam parte da fazenda? Sim, depois... Para outras pessoas, porque isso é legal, o senhor sabia? Sim. Antes do INCRA negociar essa fazenda, tinha um pecuarista que já arrendava os pastos do fazendeiro. Já arrendava, era 5.000 cabeças de gado, já arrendava. Quando a fazenda passou a ser do INCRA, que o MST assumiu a posse, o Beto de Palmeira continuou deixando o gado lá, mas aí o pagamento, em vez de ir para o fazendeiro, porque não era mais o dono, já ia para o MST. Aí eles já me colocaram de coordenador financeiro. Então eu pegava esse dinheiro,
Tudo ali. Quanto era por mês, mais ou menos? Hoje eu não tenho assim a certeza, mas era por cabeça de gado. Mas era 5 mil cabeças de gado, mais ou menos por aí, por alto. Porque quando eu cheguei, esse gado já estava. Mas eram umas 5 mil cabeças de gado. Hoje é em torno de mais ou menos de R$50 por cabeça, mais ou menos isso aí que é o preço, o valor por cabeça. E aí aquele dinheiro, na hora que o Beto pagava, nós sentava com os militantes todos, aí eles iam fazer as contas daqueles dinheiro, aí eles pegavam uma parte e falavam: Joviniano, essa parte aqui é para repartir para as famílias, essa parte aqui. Aí fazia as contas, vamos fazer as contas, Júlio sentava tudo, vamos fazer as contas, repassava aquela quantidade e outra quantidade. Essa daqui é para o movimento se custear. É para nós mandar para o Ilmar, que está lá em Cuba, fazendo medicina, e mais outros candidatos. Não era para beneficiar as pessoas humildes que estavam lá? Não, nós vamos mandar, nós temos muitos candidatos lá em Cuba fazendo medicina. Eu falei, mas nunca chegou nenhum doutor lá de Cuba aqui? Não estou vendo nenhum. Está tudo para lá fazendo medicina. Nós temos que mandar, nós temos que sustentar os nossos alunos lá também. Né? E aí, eu falei, não, tudo bem. Dona Noêmia, como é que a senhora se sente depois de vivenciar tudo que a senhora vivenciou? Que a senhora, se desse um recado para as pessoas que participam do movimento e que são enganadas? Eu peço para que todos não acreditem nas palavras deles, que é mentira, e que não vão para a terra com eles, não. Aliás, com movimento nenhum, que procuram o INCRA, e que o INCRA, que vocês façam com que o INCRA dê a terra sem movimento nenhum, nem sindicato, nem MST, nem CUT, nem ninguém. Que respeite as pessoas, né? Que o INCRA dê a terra para as pessoas, aquelas que querem mesmo trabalhar. Quais as sequelas que a senhora tem até hoje dessas agressões que a senhora sofreu? Não entendi. As sequelas, o que a senhora tem até hoje de resquício do que sofreu? Eu só ando mancando e tem muito trauma, doutora. Psicológico? Na hora que fala, MST... Vocês são ameaçados de morte ainda? Como é que é a vida de vocês traumatizada. Hoje? Vocês se sentem seguros? Não, eu não sinto segura, doutora. Medo eu não tenho, mas eu tenho cisma de uma hora a gente está lá, chegar alguém e fazer alguma coisa com a gente. Vocês têm medo de morrer? Morrer? Mas Deus vai me proteger. Deus vai me proteger, eu com a minha família. Que eles não vão encostar a mão em nós, não. Porque Deus está com a gente. Porque eu confio em Deus primeiro e depois na justiça. Olha, eu quero agradecer a vocês por terem dado esse testemunho. Vocês foram vítimas de um movimento terrorista que causou terror e quase morte na vida de vocês. E obrigada por terem vindo dar esse testemunho e esclarecer para o Brasil o movimento terrorista e criminoso que é o MST e como ele age com as pessoas. Muito obrigada. E outra coisa que eu quero dizer que quando nós estávamos fora, lá em São João, eles vinham perseguindo e dizia que ia matar meu esposo, tirar o coração dele e passar na bandeira para fazer o terrorismo, para me fazer esse tipo isso. de ameaça vocês sofreram? Eu sofri. Presidente, isso. Passa para o próximo. Eles falaram isso. Escuta a verdade, deputado. Escuta a verdade. Do que vocês fazem com as pessoas. Eu estou falando a verdade. Eles falaram isso, que ia arrancar o coração dele e passar na bandeira do MST. Meu Deus. Eles falaram isso. Presidente. Muito obrigada, dona Noêmia. Movimento terrorista, é isso que é o MST. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada. Com a palavra, deputado Newton Tato, por 5 minutos. Presidente, caros colegas parlamentares desta CPI. Esta CPI ela tem tomado um rumo que não ajuda para o próprio instrumento da Comissão de Parlamentar Inquérito desta Câmara e também faz muito mal para a imagem do próprio Congresso Nacional. E eu vou citar aqui alguns exemplos. Essa CPI, quando fez diligência em campo, parlamentares desta comissão
invadiu barracos de pessoas que estão ali aguardando um lote sem mandato judicial. Arrombou cadeado de associação sem mandato de associação, sem mandato judicial para isso. Pegou e intimidou as pessoas, e eu lembro de uma cena de 3 mulheres negras com as crianças ali em volta, debulhando o feijão que tinha acabado de colher, onde deputados, junto com uma suposta proprietária, foram lá e dizendo: arruma a sua malinha, que você está os dias contados para ficar aqui. Eu não vou responder, e aqui não vou nem indagar os depoentes de hoje, porque da mesma forma como foi feito ontem, então a coordenação dessa CPI, porque tem maioria e aprova requerimento e traz quem quiser aqui, traz pessoas que vêm aqui, fazem uma série de ilações, contam mentiras, né? E depois não pode a gente ter a possibilidade de trazer o contraditório. E hoje a prova disso é só procurar nos anais desta reunião aqui, no início da reunião, e de ontem, onde o presidente se comprometeu a mostrar o contraditório da fala da depoente de ontem, e hoje o relator que manda na CPI, né, falou que não passaria o vídeo para poder desmentir as mentiras que foram faladas aqui hoje. Por isso, as montes de mentira que está sendo colocado hoje, nós não vamos ter a possibilidade de ter o contraditório. Porque o que aparece? Trouxeram para cá disputas internas dentro, né, de movimento, como isso é normal. Mas é importante as pessoas saberem, tá? Primeiro, que a Constituição brasileira garante que qualquer movimento social pode se organizar e fazer protesto para lutar por direitos. Portanto, a luta pela reforma agrária, aquilo que os movimentos populares da luta pela reforma agrária faz, tem garantia constitucional. Mas eu queria dizer um dado aqui importante. Durante esses 40 anos de existência do MST, cerca de 450 mil famílias têm o lote hoje. Cerca de 1 milhão de famílias assentadas da reforma agrária nos últimos 40 anos. E isso é necessário por quê? Porque tem um dado aqui que é importante os depoentes entenderem. Nós temos hoje cerca de 3 milhões e 800 mil famílias, agricultores familiares, que representa 80 milhões de hectares. Nós temos hoje 1.175.000 agricultores não familiares, grandes, médios e grandes agricultores, que representam 270 milhões da terra. Todos sabem aqui que mais de 70% do alimento que chega na casa das pessoas é produzido pela agricultura familiar. E a grande maioria dos assentamentos da reforma agrária não usam agrotóxico, portanto, produz alimento para a vida e não para a morte. É isso que está em debate aqui. Então, o que esta CPI faz aqui? Que mantém maioria, que é a coordenação. E eu fico com pena das pessoas que vêm aqui fazer o depoimento, porque acham que vão fazer parte desse pequeno número, que é 1 milhão de agricultores não familiares, que acham que vão ser fazendeiros, que acham que vão ser um grande latifundiário. Então foram imbuídos, né, numa disputa interna, política, ideológica, para vir aqui contar um monte de mentira. Então, eles querem atacar os movimentos que lutam pela reforma agrária, eles querem atacar o governo do presidente Lula, justamente para intimidar, para que o presidente Lula não faça a reforma agrária e não faça política de apoio à agricultura familiar. Não vão conseguir isso, porque os movimentos vão continuar existindo, porque é necessária a reforma agrária e o Lula vai continuar fazendo as políticas de apoio à agricultura familiar, porque precisa enfrentar a fome, a carestia nos preços dos alimentos e precisa produzir alimento para a vida e não para a morte. Obrigado. Deputada Magda, a senhora pode ocupar aqui, eu tenho um requerimento a ser votado na agricultura. A senhora quer falar? Não, deputada Magda. Quem é o próximo? Concedo a palavra para a deputada Sâmia Bonfim por 5 minutos. Obrigada, presidente. Novamente, assim como no dia de ontem, foram feitas uma série de acusações, de ilações graves
sem apresentação de nenhum tipo de prova, de documento, de nada que registre oficialmente o que aconteceu. E aí eu me pergunto o que os deputados se propõem a fazer numa CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, que em tese deve ser séria para apurar, para investigar e para poder encaminhar a partir de um diagnóstico real. Mas qual é o diagnóstico real que está sendo feito aqui? Se não tem nenhum documento, nenhum dado e nenhuma prova, tem só argumentos de acusação, sem nada que dê materialidade para absolutamente nenhuma dessas acusações. E qual é o propósito disso? A criminalização dos movimentos sociais. E isso está claro mesmo antes da CPI começar. E deu para ver que foi um jogo combinado, porque logo depois os deputados começaram a sugerir uma série de propostas justamente que tratem movimento social como se fosse terrorista. Peraí, é gente que tem envolvimento, por exemplo, com a invasão do Palácio dos Três Poderes no dia 8 de janeiro e vem chamar o movimento social de criminoso? Teve gente que chegou aqui a afirmar que é pior que o PCC. Não é possível que estão tratando de um movimento social que, no contexto da pandemia da Covid-19, enquanto aquele genocida virava as costas para o povo, era justamente aquele que distribuía alimento para a população brasileira para que ela não passasse fome. Ou mesmo que tem dentro dos seus assentamentos, muitas vezes, um modelo de preservação ambiental, de divisão de tarefas, de atendimento à população. Acampamentos trazem progresso e assentamento trazem desenvolvimento social e econômico para as regiões. Eu gostaria de pedir que a gente pudesse ter acesso, por exemplo, aos supostos boletins de ocorrência, porque se são temas tão graves como esse, que foram feitos no ano de 2000, há 22 anos atrás, nenhum órgão competente desse país apurou, investigou e puniu absolutamente ninguém. A gente está falando de algo que aconteceu há 22 anos atrás. Passaram vários governos, passaram 5 CPIs do MST. E esse tema nunca foi sequer tratado, levantado. A gente passou, inclusive, pelo próprio governo Bolsonaro. E ele nunca fez nada para apurar, para investigar, para dar uma resposta. Gente, tenha a santa paciência. Nos grupos de zap, por aí, vocês podem brincar com a inteligência de quem quiser, colocar fake news que quiser. Isso aqui é o parlamento. Aqui tem gente que presta conta para a sociedade brasileira. Isso aqui tem fiscalização. Isso aqui, em tese, deveria ser um trabalho sério. E não um jogo, um teatro, feito para tentar animar a sua base bolsonarista no momento que vocês estão acuados. Bom, todo mundo viu o que aconteceu com essa CPI nos últimos dias. Vocês estão bastante acuados. Socialmente estão acuados. O inelegível está cada vez mais emparedado. Vários parlamentares estão correndo riscos seríssimos, inclusive no próprio TSE. Respondem também por outros crimes. A composição dessa CPI vem mudando. Tentaram enfiar, como se diz por aí, uma faca no pescoço do Rui Costa, que aparentemente não vem no dia de hoje. Então a impressão que eu tenho é que todos os planos que vocês tinham com essa CPI estão indo por água abaixo e agora tentam criar essa cena para ver se dão alguma resposta para a base social de vocês. Mas sem prova nenhuma, sem dado nenhum. É só fake news de zap, sabe aquele que a gente recebe, corrente, do fulano, do ciclano que diz... E aí fala, nossa, é um grande grupo terrorista. Materialidade. Faz 22 anos, supostamente, essas denúncias. Nada foi feito. Então quer dizer que o Bolsonaro prevaricou, gente? O Bolsonaro, que é o mesmo que tem a argumentação de vocês, que tem que criminalizar o movimento social, não moveu uma palha de nenhuma instituição brasileira para tentar ir atrás do que aconteceu? É só lorota. É só para tentar agitar a base social de sempre, mas não tem problema. Essa CPI se encaminha para o seu fim derradeiro, sem apresentar nada de útil para a sociedade brasileira, com alguns deputados com meia dúzia de processos acumulados por violência política de gênero, com alguns outros sendo expostos a partir de trabalho escravo, de invasão de terras indígenas, de envolvimento com os atos golpistas. É a cova do próprio bolsonarismo sendo cavado por si mesmo. Aquilo que vocês achavam que seria um grande coroamento, que emparedar o movimento social, vai ter uma resposta importantíssima na semana que vem. Marcha das Margaridas. Mulherada do Brasil inteira, camponesa, dizendo que sim, vai seguir em luta pela agricultura familiar, pela justiça social. Estarão aqui, inclusive, junto com o próprio João Pedro Stedley, que vai fazer um excelente, não tenho a menor dúvida, depoimento aqui nessa nossa CPI, que sem dúvida vai ser a coroação daqueles que lutam, daqueles que defendem a reforma agrária, e sem dúvida vai ser a derrota definitiva daqueles que estão apostando tudo com essa CPI, mas não entregam absolutamente nada para a sociedade brasileira. Obrigada. O Zuco pode voltar para a mesa. Senhora presidente, eu gostaria de fazer uma breve intervenção.
apenas para deixar registrado, inclusive juntar aos autos o que está aqui junto comigo, que é, ao contrário do que foi dito aqui, que é só denúncia vazia, não tem prova, nós temos as matérias de jornal, à época, quando os fatos aconteceram. Nós temos a ata da associação fazendo menção aos fatos. Nós temos o boletim de ocorrência da Polícia Estadual e nós temos o inquérito da Polícia Federal. Portanto, todos os pontos estão devidamente documentados. É óbvio que pior do que o cego é aquele que não quer ver. Está claro a todos os que estão participando e acompanhando essa comissão que a maneira de agir, a forma como essas arbitrariedades são praticadas, crimes são praticados, abusos são praticados, essa pressão psicológica, física, moral, financeira sobre gente humilde como esse casal que aqui está, vem acontecendo em todos os estados do país. Isso aqui não é um depoimento ensaiado. Isso aqui é a espontaneidade de gente simples que veio dizer a verdade. Estão aqui um casal do Distrito Federal, mas estiveram aqui ontem 3 pessoas da Bahia. Estiveram aqui há 2, 3 meses atrás, no início dessa CPI, um casal também do Distrito Federal. E eu tenho certeza que tantas quantas vezes nós chamarmos pessoas egressas desse movimento para contar o que eles viram, as histórias coincidem. Não há absolutamente nenhuma divergência entre as histórias que foram relatadas aqui no estado de São Paulo, no Distrito Federal, no estado da Bahia, em Goiás, enfim, esta coincidência de fatos, coincidência de ações, coincidência de comportamento, ela não é coincidência, ela é a essência do que nós estamos investigando nessa comissão. Além disso, esta comissão, na diligência que fez ao acampamento da Frente Nacional de Luta, na fazenda invadida lá no Pontal do Paranapanema, em Rosana, identificou exatamente o que foi narrado aqui. Lonas vazias, sem ninguém dentro, locais de doutrinação ideológica, pessoas sendo doutrinadas a todo momento e crianças sendo usadas como uma espécie de escudo humano na chegada. Me lembro que nós chegamos num desses acampamentos, quem estava na primeira linha de defesa da turma de lá? Crianças uniformizadas com a bandeira do MST, naquele caso da Frente Nacional de Luta. Portanto, está tudo muito bem documentado, está tudo muito bem demonstrado aqui nessa comissão. Fica claro para todos nós que o modus operandi é o mesmo. Senhor presidente, obrigado.